E aí galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui de técnicas de desenho do artista Marcos Mateu Mestre. É um livro que eu curto bastante, ele tem bastante coisa assim falando sobre caneta, sobre lápis, sobre arte digital, ele fala também sobre valores e o artista também possui outros livros assim que é bem legal também. Eu tenho alguns, depois eu posso estar fazendo mais reação também desses livros. E galera, além de eu estar falando sobre o livro, eu trouxe aqui alguns exercícios que eu já fiz aqui no canal, que eu já fiz em algumas lives, que pode estar agregando ao estudo de vocês com esse livro aqui. Além de, se eu achar alguma parte aqui que eu acho interessante, a gente vai estar desenhando junto aí, eu vou estar explicando um pouco mais para vocês, beleza? Então vamos lá, galera, vamos começar aí a ver o livro. Eu curto bastante esse livro, assim, é um dos poucos que eu acho interessante assim sobre técnicas de desenho. Acho que para quem está começando a desenhar assim, esse livro é muito importante, sabe? Porque ele aborda aqui no livro algumas coisas algumas técnicas, se a gente começar a aplicar no nosso desenho, faz com que a gente dê uma boa evoluída, sabe? O livro aqui, galera, ele é dividido em quatro partes. Primeiro ele fala sobre caneta, depois ele fala sobre lápis, depois ele fala sobre desenho digital e sobre valores. Como eu gosto bastante de desenhar com caneta, eu vou estar nessa primeira parte assim, eu vou estar abordando bastante o que ele fala sobre as técnicas e tal. Até porque a parte do lápis é um pouco parecida assim com a parte da caneta, então a gente vai estar enfatizando bastante essa parte aqui da caneta. Vou estar falando também um pouco sobre desenho digital. Vou trazer algumas referências de desenho digital e vou estar falando também bastante sobre escala de cinza. Isso daqui, galera, é uma das coisas mais importantes para a gente aprender a desenhar, tá? A escala de cinza é meio que essa ideia de luz e sombra, sabe? Que dá no desenho. Então vamos lá. Aqui ele começa falando sobre alguns materiais que ele utiliza. Alguns materiais aqui, ó. Essa mesa também de desenho digital. Aqui a gente começa o livro, né, falando sobre caneta. Bom, galera, como eu já vi o livro, né, eu meio que vou explicar para vocês assim ao contrário, que é o seguinte: é como eu penso o desenho. Ele veio aqui, ele trouxe aqui pra gente, né, o básico. Uma coisa que eu acredito que faz a gente desenhar melhor, principalmente no início, é desenhar coisas básicas. Esse desenho aqui me lembra muito quando eu tava tentando melhorar o meu desenho, quando eu tava buscando estudar mais. Eu lembro que sempre, sei lá, antes do almoço ou de manhã, eu ia lá, ficava na mesa e tentava desenhar algumas coisas, tipo copo, prato, talher. E isso foi uma coisa assim que me fez evoluir bastante. Por mais que pode parecer bobo assim, mas cara, isso me fez evoluir bastante no meu desenho. Então, a gente começar ali no nosso início a desenhar coisas básicas faz com que a gente evolua muito o nosso desenho. Então, sempre uma dica para vocês, galera, sempre desenhe assim. Se você está iniciando, não tenta fazer um desenho muito difícil, sabe? Tenta fazer formas básicas assim. A gente vai estar falando mais sobre isso aí no decorrer do vídeo, beleza? Aí aqui ele fala algumas técnicas para a gente soltar a mão assim, né? Com a caneta, até mesmo escrever e tal. Aqui uma parte que eu acho interessante, uma coisa que eu demorei para pegar assim nos meus desenhos. Eu sempre gostei muito, né, de desenhar com caneta e hoje eu olho isso daqui e eu falo, pô, se eu tivesse aprendido isso no começo teria me ajudado muito. E uma coisa que eu posso fazer aqui com vocês, galera, que é simples, que é o seguinte. Uma coisa que me fez, que me ajudou bastante, que ele mostra aqui nessa esfera, né? Se a gente for desenhar aqui uma esfera, ó, eu vou desenhar duas esferas aqui, certo?
E o que que eu vou fazer? Nessa primeira, a gente vai fazer uma coisa que a esfera, ela não vai seguir nenhum formato. Ó. Você vê que aqui ela não segue nenhum formato. Agora, se a gente faz igual ele aqui, ó, que é o seguinte, ó. A gente faz as linhas, ó, indicando aqui, ó, um formato. Então, o que acontece? Aqui a gente faz uma esfera com formato, certo? As linhas que eu estou fazendo aqui, ó, o que acontece? Essas linhas, elas seguem um formato. Ó. Se a gente for ver, ó, essa linha segue esse formato, essa linha segue esse formato. Aí aqui no piso, imagina que tem igual ele fez aqui, ó. Imagina que a gente tem esse piso aqui, ó. Então o que que eu posso fazer, ó? Aqui, ó, a gente vai seguir o formato do piso, certo? Então é uma coisa que isso daqui pode parecer simples, mas como eu falei lá ali antes, né? Tudo começa com formas básicas, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero dar mais volume a essa esfera, o que acontece, ó? Eu vou fazer a linha direcionada para cá, ó. Então eu dou mais volume, tá vendo? Então o que acontece? Aqui a gente tem uma esfera que ela tá sem volume e aqui a gente tem uma esfera que ela tem volume, entendeu? Então é um pouco do que ele quer falar aqui. Uma coisa que é muito legal, tem no meu Pinterest uma pasta se chama Fundamentos do Desenho. E lá, para quem quer aprender mais sobre formas básicas, quem quer, como eu falei aqui antes, né? Pra gente estudar desenho, galera, começa por formas básicas. E lá nesse no meu Pinterest tem umas imagens bem legais assim de formas básicas. Como eu falei pra vocês, né, antes, uma coisa que pode ajudar muito vocês é o seguinte, cara, você tá ali tomando um café da manhã, sei lá, tem algumas coisas assim na sua mesa, tenta desenhar frutas também, que ajuda muito também a gente entender mais sobre essa questão da forma, sabe? A gente começar a desenhar com coisas simples. Isso daí ajuda bastante a gente. Então, tipo, que nem ele fez aqui, né? Fez aqui umas frutas, fez aqui o copo. Imagina ali que você está na sua mesa, você está tomando um café da manhã, aí você arruma ali umas frutas, aí você vai lá e desenha aquilo. Cara, isso é algo que ajuda muito, muito, muito a gente evoluir, tá? Aqui ele falando aqui sobre o processo do desenho. Aquele, acho que, se eu não me engano, ele faz a mesma imagem, só que ele utiliza aqui, ó, dois resultados finais diferentes, tá? Ele mostra aqui pra gente. E aqui é o que eu tô falando pra vocês, galera. É essa coisa do formato, ó, tá vendo? É isso aqui, é a gente enxergar nas coisas básicas como que é o formato. Por exemplo, eu tenho isso daqui, ó. O que acontece? Isso daqui, por exemplo, se tem alguma coisa na sua mesa, assim, que é básica, assim, tipo do dia a dia. Ah, tem sei lá, o controle do ar-condicionado, sei lá, tem um caderno ali. Cara, tenta desenhar isso no dia a dia, porque desenhando formas básicas faz com que a gente treine mais sobre linhas. Então a mesma coisa se a gente vem e faz isso daqui, ó. Ó. Seguinte, ó. Imagina que aqui na esquerda tá mais claro, ó. E aqui, ó, tá mais escuro. Então eu junto mais as linhas, ó. A mesma coisa lá da esfera, tá vendo? Aí pra gente dar um pouquinho mais de volume, ó. Então isso aqui eu quero dizer o seguinte, galera. Tem coisas na sua, por exemplo, aqui, ó. Tem essa ampulheta aqui, ó. Beleza, vou desenhar ela. Sem se preocupar, galera, com perfeição, tá? Sem se preocupar com perfeição. Tenta ver coisas no seu dia a dia que tá ali com você e tenta desenhar, sabe? Ó, fiz aqui algo simples com vocês, ó.
E o que acontece? Eu tô aqui praticando. Então, por exemplo, pô, tem coisas simples assim na sua casa. Cara, tenta pegar e desenha isso, sabe? Porque de verdade assim, desenhar objetos assim, faz com que a gente evolua bastante a nossa arte. Inclusive também tem uma live aqui no canal que eu falo sobre desenhar objetos. E nessa live eu falo muito sobre isso, sobre como que objetos simples faz com que a gente melhore o nosso desenho, sabe? Ter essa prática aqui diária de exercício faz com que a gente melhore o nosso desenho. Porque que acontece? Às vezes a gente não quer passar por essa etapa aqui, ó, dos fundamentos básicos. A gente já quer, sei lá, começar a fazer uma ilustração assim, um desenho tipo mais avançado. Só que acontece, a gente não passou pelas formas básicas antes. Então o que acontece? Você acaba se frustrando e você não consegue fazer, certo? E isso aqui, galera, é o que eu falei pra vocês, né? Tá vendo? Essa olhar coisas assim simples do seu dia a dia, ó, faz com que a gente tenha esse treino de linhas. Então tenta observar mais assim, galera, coisas do dia a dia de vocês e tenta estar desenhando isso, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Assim, objetos, frutas, tudo que tem ali, às vezes, na sua mesa ali e tal, é, ajuda bastante nesse processo, beleza? Daí a gente vai aqui avançando. Lembra que eu falei para vocês lá antes sobre as formas básicas? É o seguinte, das formas básicas, galera, a gente consegue fazer esses desenhos aqui mais avançados. Aqui é a mesma coisa, ó. Se a gente for ver, ó, se a gente for ver essa essa paisagem aqui, ó, o que que ele fez, ó? Aqui tem um quadro aqui, ó, o que que ele quer dizer pra gente? É que isso daqui, ó, as linhas faz o quê? Faz com que a gente dê volume no nosso desenho, entendeu? Então por isso que é bom estudar isso daqui, ó, tá vendo? É por isso que é bom estudar as formas básicas, porque, ó, se eu for fazer igual ele aqui, ó, vocês vão ver que eu vou conseguir ter o mesmo resultado, assim, ó, só fazendo as formas, ó. O que que ele quer dizer com essas setas aqui, ó? É o volume que dá no desenho, tá vendo? É o volume que dá no desenho, entendeu? Aí aqui também, ó, tem algumas coisas aqui, e, ó. Você vê que o desenho, ele tem uma certa profundidade aqui, certo? Ó, aqui também, ó. Então, quanto mais a gente estudar ali sobre linhas e tal, ter esse exercício aqui de praticar, a gente consegue a gente consegue chegar aqui, entendeu? Então, galera, é uma prática diária aí que a gente consegue chegar nesses resultados. Por isso que eu achei legal quando ele colocou ali no começo, quando ele fala ali sobre formas básicas, né? Sobre ele fala assim, o básico, né? Do básico faz com que a gente consiga chegar nesses resultados aqui, entendeu? É igual esse cavalo aqui, galera. Se a gente for ver essas linhas aqui da orelha dele, ela segue uma forma. Se a gente vê aqui, ó, a estrutura aqui do animal, ó, ele segue aqui uma forma, tá vendo? Olha as linhas aqui, ó. Isso tudo vem do quê? Vem das formas básicas. Mesma coisa a caveira aqui. Aqui também, ó, uma página assim que eu acho muito legal do livro, que é o que a gente está falando, né? A gente veio falando sobre isso, mas ó, às vezes, pô, tem um vaso na sua casa. Cara, tenta desenhar esse vaso, entendeu? Você pode pegar o vaso, ó, imagina que aqui é o vaso. Que é o seguinte, o que que ele quer dizer aqui pra gente, ó? O que que ele quer dizer aqui com esse desenho desse vaso? É o quê? É o que eu tô falando pra vocês. É essa coisa de saber aonde direcionar as linhas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o seguinte, ó. Para fazer essa aonde segura aqui no vaso, eu faço o quê? Eu faço algo mais circular, ó. A minha linha, ela é circular assim, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Para fazer
aonde pega aqui o vaso, ó, é algo mais, parece que é meio circular, tá vendo? Então, ó, a minha linha faz essa direção, ó, certo? A minha linha que faz essa direção. Aqui também, o que que ele quer dizer aqui pra gente, ó? Essa seta aqui, ó. É essa a curvatura que o vaso tem, ó. Tá vendo? Você vê que é igual eu falei pra vocês antes, ó. Essa esse círculo aqui, ele não tem forma, esse aqui tem. Então, é o que ele tá querendo dizer aqui pra gente, ó. A gente colocar forma no nosso desenho. Ó. Tá vendo? Então, o que acontece? A gente segue essa forma aqui, ó. Tá vendo? É por isso que ele colocou a seta ali, ó. Ó. Então, esse vaso aqui, ele tem uma forma, entendeu? Então, galera, pega coisas, né, na casa de vocês e treinem, sabe? Que isso ajuda muito. Aqui também, quando ele faz as ondas, é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Se a gente pegar, eu vou fazer uma coisa bem simples, ó. A gente tem essas ondas aqui, certo? Se eu fizer isso daqui, ó, como é que a gente coloca, como é que, isso aqui é como se fosse a onda, ó. A gente vai fazer, vai ter um volume nela, ó, que é o seguinte, ó. Olha onde está indicando a minha seta. Então é onde eu faço as linhas, tá vendo? Você vê que agora esse meu. Isso aqui tem uma certa forma, certo? Tem uma certa forma. É a mesma coisa aqui dessa onda. É a mesma coisa dessa onda, ó. Se a gente for ver aqui assim, ó. Olha lá. O que acontece? A gente tem esse aqui. Ah, beleza. A onda tem essa linha aqui da onda, ó. Entendeu? Então sempre saber aonde seguir a linha, isso daí ajuda muito para quando a gente for, tipo assim, isso me ajudou muito. Entender um pouco sobre isso que eu tô falando para vocês me ajudou bastante. Inclusive, galera, tem uma live aqui no canal que eu já falei bastante sobre isso, saber seguir a direção da linha. Então eu fiz uma live lá. Qualquer coisa vocês dão uma olhada lá, que nessa live eu falo bastante sobre isso. Bom, galera, vamos avançando aí. Espero que dê esteja dando assim para aprender. Mas, cara, isso aqui, tudo que a gente falou aqui até a página 25, até agora, é algo que eu acredito que se a gente fazer assim, tudo que ele passa aqui, todas essas coisas básicas, se a gente aplicar diariamente no nosso desenho, a gente consegue fazer grandes coisas assim. Tipo, isso daqui é um exemplo disso, ó. Você vê que é a mesma ideia daqui, ó, só que ele aplicou aqui numa armadura, entendeu? Então vamos avançando um pouquinho mais aí. Aqui ele faz uma simplificação, né? Uma coisa que a gente pode fazer também um estudo, às vezes pegar uma planta e tentar simplificar ela. Isso daqui, galera, é bem difícil de fazer. Aqui, ó, a gente pode ver que tem um trabalho também de enxergar também o desenho como uma silhueta, tá? Eu vou estar falando mais sobre silhueta daqui a pouco, mas também é algo que é super importante no desenho. Aqui também, ó, esses exercícios de rosto aqui, ó, se a gente for ver essas setas aqui, ó, ele tá mostrando isso pra gente. Essa ideia aqui, ó, de seguir a forma, tá vendo? De seguir a forma, que faça com que as linhas sigam a forma para ter essa ideia de volume, entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Você vê, né, galera, que tipo, se a gente estuda ali formas básicas, depois pra gente fazer desenhos mais avançados assim, fica mais fácil. Então também aqui, ó, é a mesma ideia. Essa anatomia aqui, se a gente for ver, ó, você vê que sempre a linha aqui, ó, ela segue aqui, ó, ela segue, ela segue a forma, certo? Então aqui também o cabelo vai seguindo a forma, aqui também, tá vendo? Então por isso que é importante estudar coisas básicas assim. Aqui também ele faz essa aplicação na roupa. Você vê aqui, ó, ele tem as setas aqui, né?
Tá vendo? A seta aqui, a seta pra cá. Porque é o que, ó? Isso daqui é o que? É ideia, é para dar essa ideia de volume na roupa, né? Aqui ele traz uma simplificação. Aqui uma parte que eu acho que muita gente tem dúvida, né? Que é sobre como desenhar cabelo. E sobre como desenhar cabelo tem muito a ver com isso que a gente está falando. Ele traz esse exemplo aqui que é bem legal, que eu vou fazer aqui com vocês, galera, que é o seguinte, ó. Se a gente imagina que aqui é um rosto, ó. Imagina que aqui é um rosto. E eu vou dividir esse rosto em duas partes. Que a gente vai fazer o seguinte, ó. O que ele quer dizer aqui pra gente, ó? É sempre quando a gente for fazer um rosto, um cabelo, sempre a mudar assim no sentido de das linhas assim, não fazer as linhas tudo na mesma direção, entende? Então sempre tenta mudar a direção, nunca tenta fazer na mesma direção, porque é o seguinte, ó, aqui é um cabelo, se a gente for, ó, imagina, eu vou fazer agora tudo para a mesma direção. O que acontece? A gente acaba criando um cabelo meio lambido, tá vendo? Ó, a gente aqui tem uma ideia de cabelo, aqui não. Então, tipo, aqui a gente não tem uma ideia de cabelo que a gente tem. Por quê? É o que ele quer explicar aqui pra gente. A mesma coisa se você vai fazer um animal, não faz um animal, ó, com tipo assim, com os pelos tudo no mesmo ângulo, tá vendo? Tudo no mesmo ângulo. O que acontece? Dá uma ideia de cabelo lambido. Então, a ideia é isso aqui, ó. Ir variando, sabe? Ó. Ah, eu vou variando aqui, ó. Ah, agora eu fiz pra cá, vou tentar mudar um pouco, sabe? Porque dá essa ideia de pelo mesmo, não dá uma ideia de pelo lambido, entendeu? Então, só uma breve explicação aí pra vocês do que ele quer trazer aqui pra gente, ó, tá vendo? Ele vem aqui, ó, e ele muda as direções do cabelo, tá vendo? Se ele não muda isso, dá aquela ideia que eu falei pra vocês de cabelo lambido. E galera, também fazer cabelo, desenhar cabelo tem muito a ver com o que a gente estava falando lá sobre as formas, sabe? Quando você estuda as formas para desenhar cabelo também fica muito mais fácil depois. Aí aqui, ó, galera, é onde eu queria chegar aqui com vocês, que é o seguinte: todo esse processo que ele falou, todas essas etapas que ele falou ali sobre formas básicas e tal, fez ele chegar aqui, entendeu? Então, é aquilo que eu queria falar com vocês, ó. Por isso que eu falei bastante aqui no início sobre esse desenho. Porque ele desenhando, se a gente desenha coisas básicas do dia a dia, o que acontece? A gente chega aqui, entendeu? A gente consegue fazer uma etapa final de um desenho muito melhor. Porque a gente estudou antes. Não adianta a gente querer fazer um desenho aqui, sabe? Fazer um desenho se nem antes a gente estudou sobre os fundamentos do desenho, entendeu? Então, eu acredito que estudando formas básicas, estudando coisas do dia a dia, como eu falei para vocês, ajuda muito a gente chegar aqui nesse resultado, beleza? Aqui umas etapas de técnicas diferentes e diferentes resultados. E aqui, galera, a gente entra aqui na parte 2 do bloco, que é sobre lápis, tá? Aí que ele fala sobre as variações de lápis, né, que tem, tipo 2B, HB. Se a gente for ver no nosso lápis, ele sempre tem isso daqui, né, ó. Esse que eu estou utilizando aqui agora é um 4B. Então todos os lápis eles possuem esses tipos, né, para ter essa ideia da gramatura. Por exemplo, você tá com um lápis HB, você tem uma gramatura mais fraca. Você tá com um lápis HB, você consegue fazer uma textura mais forte, entendeu? Aí fala aqui também sobre se a gente está desenhando com lápis assim, se a gente vira um pouco assim, tá vendo? A gente consegue fazer esse efeito. Ele fala aqui sobre algumas variações e tal. Aqui é a mesma ideia da caneta que eu falei para vocês antes, só que aqui ele traz em formato de lápis, né? É aqui mais alguns estudos que ele faz também com lápis.
Aqui é uma parte bem legal que eu gosto, que é o quê? É fazer poses dinâmicas. O que que ele quer dizer aqui, ó? O que que ele quer dizer com com essas figuras aqui? É meio que a gente faz uma pose assim, ó. Sabe, a gente consegue fazer algumas poses dinâmicas. Então, é isso que ele quer explicar aqui pra gente. Pra gente fazer, quando a gente for fazer um desenho de pose e tal, tentar dar essa dinâmica pra pose, entendeu? Então, essa técnica aí que ele dá mais explicada pra gente. Por isso que ele fala aqui antes, ó, sobre sobre mudar, né? Como você desenha. Você às vezes pode fazer assim, às vezes assim, entendeu? Então ele fala bastante aí sobre lápis. É bem bonito esses estudos dele. Mais algumas coisas aqui de lápis. Aqui, galera, é uma coisa que eu queria falar com vocês que eu acho muito interessante de abordar no desenho, que é o seguinte, é a ideia aqui do espaço negativo. O espaço negativo eu acho que é uma das coisas mais importantes do desenho. Inclusive, eu já fiz uma live falando sobre isso, que foi essa daqui, onde eu falei aqui, ó, nesse desenho sobre a questão do espaço negativo, a gente enxergar aonde está o espaço negativo no nosso desenho. Um exercício que a gente pode fazer também de espaço negativo é o seguinte, é a gente fazer silhuetas. Então, por exemplo, eu vi lá um objeto. Cara, eu posso começar o objeto pela silhueta. Então, esse objeto aqui, eu comecei por essas silhuetas, entendeu? Então, o que acontece? Eu fiz a silhueta, depois eu posso fazer o objeto. É a mesma coisa aqui desse objeto que eu tenho aqui em mão. O que acontece? Eu vou fazer uma silhueta dele, ó. Esse aqui é um ótimo exercício para a gente tá treinando essa questão assim da silhueta. Eu lembro que eu fiz aqui no canal umas lives de como desenhar animais. Uma coisa também que a gente que ajuda muito a gente a desenhar a silhueta é desenhar animais, sabe? Porque quando você desenha animais, você consegue ver bem assim a questão do espaço negativo. Tipo, embaixo da pata deles tem lá o espaço negativo. Eu vou deixar para vocês aí na edição do vídeo, tentando explicar um pouco sobre isso. Tipo assim, tem um animal e ali debaixo das patas dele tem o espaço negativo. E quando você vai fazer um desenho de animal, quando você vai construir um desenho de animal, o que acontece? De tanto você estudar silhuetas, de tanto você estudar sobre espaços negativos, o que acontece? O nosso olhar fica mais treinado para isso. Então a gente começa a olhar, por exemplo, vou desenhar agora um animal. Cara, quando eu for desenhar ali, tipo, algumas partes dele, eu fico muito mais esperto nessa questão da, do espaço negativo. Então, enxergar o espaço negativo no desenho é muito importante para a gente desenhar qualquer coisa, entendeu? E o espaço negativo, como eu falei para vocês, começa por isso aqui. Começa a fazer uns estudos de silhueta. Aqui, galera, ó, essa parte de dentro, deixa eu pegar um lápis aqui, ó. Essa parte de dentro aqui, ó, ela é o quê, ó? Ela é um espaço negativo. Isso daqui é um espaço negativo. Isso daqui é um espaço negativo. Tá vendo? Isso daqui, ó, é um espaço negativo. Isso daqui é um espaço negativo. Então, quando a gente começa a enxergar essas coisas assim no nosso desenho, fica muito mais fácil da gente criar. Fica muito mais fácil a gente construir o desenho, sabe? Então, estudem bastante assim sobre espaço negativo. Eu vou deixar também essa live aí para vocês darem uma olhada depois, mas vale muito a pena. É muito bom estudar a questão do espaço negativo. Uma outra coisa que faz com que a gente treine espaço negativo também é desenhar frutas. Eu vou deixar para vocês aí na edição do vídeo uma fruta e meio que para vocês olharem o espaço negativo dela. Então é isso aqui que ele quer trazer aqui no livro. A gente ficar mais atento aos espaços negativos.
Cara, depois que vocês pegarem assim, estudarem mais sobre silhueta, espaço negativo, galera, o desenho de vocês vai ajudar muito, assim. É uma técnica, assim, absurda pro desenho de vocês. Vai ajudar demais, assim, quando vocês forem construir um desenho. Aqui é a mesma coisa, né, que eu falei pra vocês lá da questão da forma. Acho que passei muito rápido. Tá vendo a- as setas aqui indicando essa questão da forma. Se a gente vê aqui, ó, ele faz com lápis, né? Aqui também. Aqui também mais alguns estudos de corpo. Quando eu falei pra vocês, né, de fazer aquela pose mais dinâmica, olha a importância, ó. Ele veio aqui com lápis, fez isso daqui, ó. Ele já consegue montar a estrutura da anatomia só com fazendo isso com mais dinâmica, sabe? Aqui também essa mão. Alguns outros processos assim. Essa arte final com lápis aqui tá bem legal também. Aqui ele fala um pouco sobre a renderização no computador e tal. Agora, galera, esse bloco 3 aqui, a gente vai falar aí sobre desenho digital. Aqui ele fala um pouco sobre brush, como utilizar ele e tal, como que a gente pode fazer para dar uma melhorada ali no brush e tal. Aqui ele faz alguns estudos, meio que naquela pegada de soltar a mão, né? Aqui mais alguns estudos com linhas. É a mesma coisa, galera, lá de quando eu falei com caneta, né? Por isso que eu foquei bastante ali no começo. Falei ali bastante sobre caneta, porque depois meio que vai se repetindo, assim, as coisas que ele fala. Aqui alguns estudos também que a gente pode fazer, que é bem interessante. Às vezes a gente pegar uma imagem e dividir ela, fazendo ela em dois valores. Daqui a pouco, galera, eu vou falar mais sobre valores e tal, vocês vão entender. Mas quem quiser também tem uma live minha que eu falo aqui no canal sobre como a gente estuda pintura digital com apenas dois valores. É meio que essa ideia aqui que ele quer passar pra gente. Isso daqui é um estudo muito, muito, muito importante. A gente pode também fazer no tradicional, isso aqui também é muito importante fazer também. Mais alguns estudos aqui, nessa mesma ideia. A gente olhar, isso aqui é importante também, a gente olhar às vezes alguma imagem no sentido dela tá mais blocada assim, sabe? Como ele traz aqui pra gente, ó, essa simplificação, né, ó, essa simplificação da imagem, isso que é muito, muito legal, galera, de estudar. E é super importante. Mas ele traz um pouco mais dessa simplificação, ó, você vê que tem essa imagem aqui, olha como ele simplificou. Acho que tudo ali começa pelo simples, né? Desenhar é muito isso. A gente começa pelo simples para ir depois avançando. Aqui já tem uns estudos com mais valores, né? Antes ali ele abordou dois valores, aqui ele aborda um pouquinho mais de valor assim. Aqui ele faz umas aplicações em animais. Aqui, galera, para vocês verem, né, a importância da silhueta. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que eu falei da silhueta? Aqui é a mesma coisa. Se a gente desenha um rosto, se a gente faz uma silhueta assim, a gente depois faz um rosto e tal. Eu lembrei agora de um livro, na verdade de um vídeo que eu vi aqui no YouTube falando sobre silhueta.
Vou deixar para vocês aí na edição do vídeo. É um vídeo muito legal. E se vocês forem ver, olha a importância que a silhueta tem, sabe? A silhueta é algo super importante pro desenho. Aqui vou dando uma avançada. Essa arte final é muito bonita, né? E aqui a gente entra aqui na escala de cinza. Bom, galera, a escala de cinza é algo extremamente importante pro nosso desenho. Eu, particularmente, eu trouxe aqui alguns exercícios que eu fiz quando eu estava estudando sobre escala de cinza, que foi uns exercícios assim que me ajudou bastante, tá? A entender um pouco mais sobre a escala de cinza. Trouxe aqui alguns desenhos, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui foi quando eu estava aprendendo aí a, a estudar, né, com a escala de cinza, a entender mais um pouco aí sobre os valores. E uma e algo que me ajudou muito nisso, galera, foi esse material aqui, ó. Esses desenhos aqui que eu mostrei para vocês aqui agora, eu só fiz com esse material aqui, que são os marcadores da Copic. Até hoje, assim, eu não encontrei algo melhor, assim, para estudar valor. Isso aqui foi algo que esse material aqui me ajudou muito a entender mais sobre isso daqui. Porque aqui, ó, se a gente for ver, o que é, né, os valores? É a escala de cinza. A gente começa aqui com cinza mais claro e a gente vai chegando aqui no cinza mais escuro. Então todas essas canetas que tem aqui são o quê? São tons, tipo assim, essa aqui é mais clara, essa daqui é um pouquinho mais escura, tem um valor médio, tem um valor, sabe? Vai aumentando ali a escala de cinza. E assim, galera, falando eu, Henrique, algo que me fez aprender sobre valores de fato, querendo ou não, esse material me ajudou muito. Então, tá falando pra vocês aí só, tipo, às vezes vocês adiantarem, não é um material barato e tal, mas às vezes se vocês conseguirem adiantar esses estudos de vocês, eu acredito que se vocês desenharem com marcadores, vai ajudar bastante vocês a entenderem mais sobre essa questão da escala de cinza, beleza? Então é só uma dica aí, além do livro, né, falando para vocês. Então aqui ele fala sobre a escala de cor, ele mostra aqui alguns estudos no digital. Aqui mais alguns estudos aqui. Que nem, galera, se eu fosse começar hoje a desenhar... Eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal. Eu vou deixar também na edição do vídeo aí. Que é o seguinte, se eu fosse começar hoje, eu não começaria no digital. Eu começaria com isso daqui, ó. Entendeu? Eu começaria a treinar, a fazer esses estudos aqui no tradicional, para depois ir pro digital. Para depois entender isso no digital, sabe? Pelo menos para mim isso me ajudou bastante. Aí aqui também ele fala sobre essa ideia, né, das escalas de cinza. Se a gente for ver, galera, esse meu desenho aqui, ó, se a gente olhar, a gente observa esse sapo, a gente olha ele, o ponto focal dele tá aqui, ó, certo? Tá no sapo. O resto ali vai meio que se desfazendo, sabe? Então meio que tudo isso é sobre o estudo de valores. Quando você estuda sobre valores, você começa a entender sobre isso, sabe? Sobre tipo, onde é que você vai forçar mais o tom de cinza? Você vai forçar o tom de cinza mais aqui, sabe? Você começar a entender mais sobre isso. É meio que ele quer dizer aqui também nessas paisagens aqui. Tá vendo? Essa paisagem aqui que ele pega. Aqui ele faz um estudo de linhas, depois ele vai lá jogando a escala de cinza. Tá vendo? Ele começa aqui, ó. Começa aqui com as linhas, aí ele joga um pouco ali de valor, mais aqui, depois aqui é o render, né?
a parte final do estudo dele. Aqui mais alguns estudos. A importância, né, que eu falei para vocês da silhueta, tá vendo? Olha a silhueta aqui, ó. Silhueta, silhueta. Silhueta, ó, silhueta aqui. Silhueta é algo super importante, né, pra gente, pro nosso desenho, né? Mais alguns estudos aqui, mas, tipo assim, você vê que ele começa, igual eu falei pra vocês antes, sabe? Tipo, aquela ideia do lápis, de fazer um desenho mais gestual, ó, tá vendo? De fazer um desenho mais gestual. Depois ele joga aqui apenas dois valores, aí depois ele vai lá e finaliza isso. São uns estudos bem legais, assim, galera. Ter essa ideia aí de fazer dois valores, três valores, quatro valores. É bem interessante. É a mesma coisa, tipo assim, galera. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, imagina que eu vou fazer esse estudo aqui que ele fez, ó. Então, para fazer esse estudo que ele fez, eu vou usar só duas canetas, que é o quê? É um estudo com dois valores, tá? Ah, beleza. Putz, eu tô entendendo mais sobre os valores. O que que eu vou fazer agora? Cara, eu vou estudar agora com três valores. Então, beleza, eu tô com três canetas aqui. São três valores, entendeu? Como e se isso fosse jogar pro digital, seria o quê? As três cores no digital, entendeu? Ou, por exemplo, eu vou desenhar no digital, beleza? São dois valores, dois tons que eu vou usar no digital, entendeu? Então, meio que quando eu quero falar sobre estudo com valores, um, ou dois, ou três, é meio que isso que eu tô querendo dizer, beleza? Aqui uma coisa que eu acho muito interessante no livro é sobre o ponto de foco. Se a gente pegar essa imagem, ele distribui essa imagem em três pontos de foco. Se a gente observar aqui, ó, essa primeira, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a cidade, ó. É a mesma imagem, galera. A imagem aqui é a mesma. Só que as três imagens, ela conta histórias diferentes. Isso é importante, pessoal, para saber aonde você quer definir o foco da sua arte, entendeu? Então, por exemplo, aqui o foco, esse primeiro foco aqui, ó, tá nos prédios, ó. Se a gente for olhar aqui, ó, imagina que a gente está contando uma história, tipo, imagina que esses policiais aqui vão encontrar alguém dentro desses prédios. Então, o que acontece? A história desse primeiro quadro, ela tá sendo contada por esses prédios. O prédio aqui quer dizer alguma coisa. Aqui nessa segunda, o que acontece? A gente só tá falando sobre a mulher, ó. Pode ver que o ponto focal tá mais na mulher aqui. Então a história aqui desse segundo quadro, ela se traduz aqui nessa mulher. Então, tipo, às vezes a cena, ela tá querendo falar aqui sobre a mulher. Aqui, ó, a cena, o que acontece? Ela tá falando sobre os policiais aqui, ó. Tá vendo? Ela tá falando sobre os policiais. Então, olha que engraçado. A gente tem aqui três cenas, a mesma cena é idêntica, só que as três contam histórias diferentes. Que isso se resume ao quê? A saber aonde você quer focar a sua arte. Sempre quando você quer focar a sua arte, é onde você detalha mais. É a mesma coisa aqui desse sapo. Por que eu detalhei mais esse sapo aqui, ó? Ou até mesmo, por exemplo, esse leão aqui, ó. Deixa eu ver. Esse leão aqui, ó. Aonde o que eu detalhei mais aqui, ó, foi dentro do leão, tá vendo? Essa área aqui, ó, do leão tem mais detalhes. O que acontece? O resto tá meio desfocado. Então dá essa sensação do ponto focal, ó. O ponto focal tá mais ou menos aqui. Essa aqui do sapo, ó, o ponto focal tá onde? Tá no sapo. É onde tem mais detalhes. Então, por exemplo, se eu detalhasse mais aqui, ó, as plantas, o que acontece? O ponto focal estaria nas plantas. Então a história era sobre as plantas e não sobre o sapo, entendeu? Então é o que ele quer trazer aqui pra gente. Isso aqui eu acho muito interessante. É que a gente vai finalizando o livro. Aqui fala um pouco sobre o autor, uma entrevista aí com ele. Aqui também mostra os livros dele. Essa última parte aqui mostra os livros dele. São livros muito bons também. Uma galera assim fala bem dos livros dele. Tem alguns aqui que eu ainda quero comprar, até para tá trazendo aqui para vocês. E aqui, galera, no final fala um pouco sobre o autor, para quem quiser dar uma pesquisada mais sobre ele. Ele fala aqui alguns trabalhos que ele participou e tal, os livros dele.
É, E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu quis trazer assim um pouco mais diferente essa dinâmica assim de mostrar livro. Espero que vocês tenham curtido. Deixa um like e deixa um comentário também falando o que vocês querem ver mais aqui no canal. Tamo junto, obrigado e até a próxima. Valeu!